Em tempos de guerra, quais são as melhores opções de investimento? Ouro, Bitcoin ou dólar? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, compartilhe com seus amigos. Temos assuntos top de finanças. Vivemos um momento de guerra, é isso. Já se arrasta em uma semana, 2 semanas, em que Israel, Irã, Estados Unidos e talvez outros países do Golfo Pérsico estão em guerra. Esse período de guerra, ele causa-nos muito desconforto. Esse desconforto muitas vezes não é só pessoal, ele também pode ser um desconforto causado por insegurança em relação a investimento. Hoje, nós temos grandes investimentos que o seu dinheiro pode ser protegido, o qual, em períodos de guerra, eles tendem, obviamente, a oscilar menos. Que investimentos são esses, Clodoaldo? Nós estamos falando do ouro, nós estamos falando do dólar, estamos falando do Bitcoin. Dessas 3 opções, qual é a melhor opção? Que tipo de investimento nós devemos buscar em tempos de guerra? Pois muito bem, o ouro hoje é um dos investimentos mais seguros. Por que ele é mais seguro? Desde que foi criado a questão do padrão ouro, do laço das moedas internacionais pelos países, é muito comum em tempos de guerra os bancos centrais dos países comprarem ouro para terem seus cofres. Por que isso acontece? Porque como o ouro tende a não desvalorizar na linha do tempo, por ser um metal extremamente precioso e valorizado no mercado por parte de pessoas, por parte de empresas, a tendência natural é aos bancos centrais comprarem mais ouro, que vai demandar o ouro do mercado, até pela lei de oferta e procura, é natural que o preço do ouro tende a subir, tende a valorizar. Nesse caso, o ouro nos apresenta como uma das melhores opções de investimento em tempos de guerra. Nesse caso, a minha recomendação é, se você tiver a oportunidade de converter parte dos seus ativos financeiros, parte das suas poupanças, dos seus recursos que são aplicados no mercado financeiro em ouro, realmente é uma grande opção para esse momento de guerra. Repito, é um investimento seguro, é um investimento muito rentável e automaticamente mais seguro no momento de guerra. Então a primeira opção é invista em ouro. Bom, e o dólar? O que o dólar afeta? Mesmo o Estado americano, mesmo o país Estados Unidos estando em guerra, a tendência natural dos investidores em períodos de guerra é migrar os seus investimentos para investimentos mais seguros, mais rentáveis, menos suscetíveis de oscilação. O dólar americano é uma grande opção. Por que o dólar americano é uma grande opção? Primeiro que se trata de uma moeda extremamente forte, que valoriza em quaisquer momentos da história do mundo. No caso de um período de guerra, pela solidez do mercado americano, do ponto de vista dos fundamentos da economia, em termos de produção, de circulação, de distribuição e, sobretudo, de consumo, é natural que os investidores abandonem aqueles países mais vulneráveis, mais suscetíveis de oscilações de moedas. Infelizmente, até o Brasil, o real em períodos de guerra, ele acaba sendo um pouco vulnerável devido ainda a não termos padrões econômicos muito alicerçados, muito fundamentados. Então é natural que as pessoas queiram comprar dólar americano, porque o dólar americano ele acaba passando melhor. Repito, mesmo os Estados Unidos estando envolvidos nessa guerra, que é o caso aí com o Irã e envolvendo também Israel, entre outros países do Golfo Pérsico. Então a grande aposta para esse momento, o dólar é uma opção muito segura. Eu coloquei ele classificado com uma segunda posição, justamente porque o dólar é um investimento seguro, mas pelos Estados Unidos está envolvido na guerra, eu quis classificá-lo em segundo depois do ouro. Bom, por último nós temos famosas criptomoedas, o famoso Bitcoin, né? Inclusive o Brasil também está desenvolvendo uma moeda digital que deve ser usada no futuro, os DREX, e possivelmente no futuro a gente vai falar um pouco melhor sobre essa moeda digital, sobre o funcionamento dela.
Mas o Bitcoin hoje é uma moeda que na verdade ela não tem raiz, ela está oscilando, mas ela está no mundo todo e não tem uma base central, como acontece, por exemplo, com o dólar americano, cuja origem é dos Estados Unidos. O Bitcoin, como modelo de moeda digital que acontece no mundo, ele tem uma limitação de emissão e nós sabemos que o valor do Bitcoin é um valor extremamente expressivo. Um Bitcoin só, ele oscila muito e o valor dele é muito alto em termos de reais. Nós estamos falando de 300, 400, 500 mil reais. Então hoje não é possível, pelo menos eu acredito que você que nos acompanha, não tenha condições de comprar um Bitcoin, o que não impede você de comprar uma parte do Bitcoin, sei lá, 1%, 0,0001%, o que ainda assim vai representar um investimento. Justamente por ser uma moeda extremamente nova, essa moeda digital, ela tem de ter menos segurança, como acontece com o padrão ouro, como acontece com o padrão dólar americano. Ainda assim é uma opção em termos de guerra. Das três moedas, eu entendo que o Bitcoin está classificado como terceiro justamente devido a esse desconhecimento de como manusear, como trabalhar e como investir em Bitcoin. Então ele acaba perdendo um pouco para o dólar e para o ouro. Ainda assim é um investimento rentável, ainda assim é um investimento seguro, está sujeito às oscilações do mercado em função desse padrão digital que alicerça ele, então é algo que a gente precisa meditar, mas como opções aos investimentos tradicionais que a gente conhece, eu recomendo também como uma terceira opção que se invista em Bitcoin, porque automaticamente você vai proteger o seu dinheiro e justamente por esse tipo de moeda digital não ter pátria e ele representar o mundo como um todo, uma guerra pontual lá no Golfo Pérsico ou outras guerras como temos, por exemplo, da Rússia com a Ucrânia e outras situações, ele não vão se apropriar, por usar essa palavra, dessa moeda, já que ela tem essa transitoriedade global. Então nesse caso é uma opção interessante de investimento. Então agora, falando diretamente do seu olho, pensando sobre as opções de investimento em termos de guerras, eu classifico como primeiro lugar, obviamente, o ouro, em segundo o dólar americano e em terceiro o Bitcoin. São opções que você pode ter para ter um pouco mais de segurança, rentabilidade em relação ao seu investimento, ok? Pensem nisso.